Bem-vindos de volta ao IFRN, Campus Natal Central. Isso aqui é a disciplina de prevenção e combate a sinistros aqui do curso técnico de segurança do trabalho, tá? Então, essa segunda etapa de hoje, né? Hoje é dia 3 de março de 2022, passando o carnaval. A gente viu já na primeira etapa, agora das 14 horas, o sistema de chuveiros automáticos, né? Contra incêndio. E agora a gente vai iniciar, e amanhã a gente continua, né? O cálculo de tubulações, tá? Deixa eu abrir o slide aqui, aprender como equacionar o diâmetro dessa tubulação e também a potência das bombas. Vamos lá. Deixa eu só dar um zoom aqui, voltar para cá para eu ver o chat. Estão me ouvindo bem? E as tubulações. Alguém me diz aí no chat se está me ouvindo bem, se está vendo esse slide aí, cálculo de tubulações. Bora! Não quero fazer nem isso, a clicar aí na digitação aí, vocês estão só no podcast aí, só me ouvindo? Aí, beleza. Tem que trabalhar, senão vocês só vão arrumar emprego lá na porta da igreja para vender amendoim. Quando o povo disser amém, você diz duim, para trabalhar só a metade. Mas aqui não, tem que trabalhar inteiro, tem que trabalhar cheio para receber cheio também. Então vamos lá. Só recapitulando, né? Cada hidrante, que é esse ponto de água aí, a tomada d'água, essa válvula onde eu vou abrir, vou ter a água na pressão e na vazão exigida pela norma. Isso é o hidrante, tá? Muitas vezes eu consigo montar esse hidrante dentro da caixa de acessórios. Tá? E o que são esses acessórios? São 30 metros de mangueira, que pode ser divididos em dois lances de 15, um esguicho, e aí, dependendo do risco da minha edificação, esse esguicho vai ser de jato compacto ou de vazão regulável, e uma chave de conexão. Tá? Esse abrigo pode ser separado de até 5 metros do hidrante. Possível também, mas aí está o nosso conjuntinho hidrantes e acessórios. Então, no hidrante menos favorável, lembrei que ele pode ser instalado no máximo 1,5 metro de altura do piso acabado, ali daquele andar, né? O hidrante menos favorável, aquele onde vai estar mais distante da bomba, com mais perdas de carga, ele vai ter que ter uma pressão e uma vazão mínima. Então, eu calculo para esse menos favorável, tá? Na verdade, para os dois menos favoráveis, que eles vão, na pior situação, eu vou ter ação simultânea desses dois hidrantes menos favoráveis. Tá? Então, a gente calcula o sistema para isso. E o que controla a vazão de saída do hidrante é uma válvula de globo angular, normalmente, tá? Saindo assim a 45 graus. Aqui dá para ver essa válvula ali, ó, ligada a um T na tubulação, aqui uma aprumada, né? E a bitola mínima aqui, na verdade aqui está errado, esse 50 milímetros, é 63 milímetros. 65 milímetros, tá? Está aqui no mínimo de 50, mas é no mínimo 65 milímetros. Aí eu ligo um T e ligo o registro angular aqui. Tá? Esse carinha aqui. E a saída de 2,5 polegadas. Essa é a bitola mínima aqui, 65 milímetros. Polegadas e meio. 1 polegada é 25,4 milímetros. Esse vídeo, depois eu posso mandar para vocês, ele mostra os escoamentos, né? O que ocorre, gente? A gente tem dois tipos de escoamento aí para fluidos, tanto para os gases quanto para os líquidos, né? O escoamento laminar, ele vai me dar uma perda menor de energia, ele tem menos colisão de partículas, né? E o escoamento, que é o mais comum, né? Turbulento, onde eu vou ter, como o nome diz, turbulências, né? Agitações das partículas, não só no sentido de fluxo, mas também para as laterais ou retornando. Ter aqui os vórtices de von Karman, aqui, esses redemoinhos aqui, ó. E aí é para o escoamento turbulento que a gente calcula a perda de carga. Tá? O que é a perda de carga? É uma perda de energia. No caso da hidráulica aí, é a energia de pressão. Tá? Então, ao longo da tubulação, eu vou perdendo essa pressão, transformando essa energia de pressão, energia hidráulica aí, em outras formas de energia, por exemplo, em ruído, em vibração, em microaquecimento ali, em calor. Tá? E claro que isso lá vai dar
Resultado que lá no meu hidrante não vai sair a água que eu desejaria que tivesse lá, né? Então, para compensar essas perdas é que a gente vai acabar colocando uma bomba. Quanto mais obstáculos, mais mudança no sentido de fluxo eu tiver, maior a perda. Tá? Então, onde é que eu vou ter essas mudanças de fluxo? No que a gente chama de derivações, nas curvas, no joelho, né? A curva de 90 graus mais acentuada, de raio curto, na curva de raio longo, numa derivação tipo T, numa válvula, tá? Nas barreiras que eu vou encontrando pelo caminho. O próprio atrito com a parede do tubo, dependendo da rugosidade do tubo, eu tenho ali também uma perda por atrito, né? Então, o importante é a gente entender o que é vazão, né? Vazão é a quantidade de líquido que eu estou escoando na unidade de tempo, né? Então, tem ali volume sobre tempo, que é a mesma coisa que velocidade vezes a área. Então, se eu aumento a área para a mesma velocidade, claro, né? Eu vou estar aumentando também essa vazão. Tá? Se eu diminuo a área para a mesma vazão, vou aumentar a velocidade. É o que você consegue na mangueira de jardim. Quando você põe o seu dedo na mangueira de jardim, você consegue esguichar mais longe, né? Porque eu estou diminuindo a área. Então, como eu tenho a mesma vazão de entrada da mangueira e de saída, se eu diminuir a área, eu aumento a velocidade. Então, eu tenho uma projeção, meu jato mais longe, né? Tá? Então, a velocidade a gente vai calcular por essa fórmula aqui, vazão sobre a área. E essa velocidade tem que ser regulada, tá? Se essa velocidade for muito grande, eu vou ter problemas na minha tubulação, eu vou ter vibrações, posso ter golpes de arite, que é uma cipuada que se dá lá no líquido e arrebenta todas as minhas conexões, tá? Então, a gente limita essa velocidade no tubo a 5 metros por segundo, tá? Vai ser a minha velocidade máxima. E aí, mas se for maior do que isso, aí eu aumento a área, aumento o diâmetro do tubo para diminuir a velocidade. Em algumas regiões eu posso ter uma velocidade maior. Ah, mas eu nunca quero mais do que 5 metros por segundo de velocidade. Então, na tubulação, né? Na tubulação de entrada e de sucção, lá antes da bomba, a gente tem que ter uma velocidade ainda menor, para evitar aquele fenômeno da vaporização da água na temperatura ambiente, né? Isso pode me dar a cavitação, que a gente já falou na aula passada, né? A corrosão do rotor. E também lembre que a bomba centrífuga ela é projetada para bombear líquido, não é projetada para bombear gás, nem vapor, né? Então, se eu tiver muitas bolhas de vapor, também vou ter uma perda de eficiência da minha bomba. Então, a gente limita a velocidade em 2 ou 3 metros por segundo. Então, quando é que é 3 metros por segundo? Quando o meu reservatório é superior. Aí eu vou ter uma pressão maior, então vou ter uma velocidade posso ter uma velocidade um pouquinho maior sem vaporizar, 3 metros por segundo. Quando o meu reservatório está abaixo da bomba, subterrâneo ali, aí essa velocidade vai ser no máximo 2 metros por segundo. Na entrada de sucção da bomba. Na tubulação normal ali, 5 metros por segundo, tá? Máximo 5, pode ser menor essa velocidade também, tá? Mas no máximo 5 para evitar vibrações. E aqui na tomada de pressão aqui da bomba para evitar a vaporização da água na temperatura ambiente que me provoca a cavitação, que nas bombas de incêndio não é um grande problema, porque a gente não usa todo dia essas bombas, né? Mas eu tenho a perda de eficiência da bomba, porque daí eu vou ter mais vapor, a bomba não é projetada para bombear vapor. A bomba centrífuga, ela precisa da densidade da água líquida, né? Conseguir funcionar aí a força centrífuga. Então, a cavitação, como a gente já viu na aula passada, provoca isso aqui. Então, como é o fenômeno aqui? Ó, eu vaporizo a água pela baixa pressão na entrada de sucção, e aí na tangente do rotor, como eu tenho o aumento da pressão, esse vapor volta a ser líquido, e esse líquido colide igual um tiro aí com as pás aí do meu rotor. E aí eu vou ter corrosão, né? Uma erosão aí do meu rotor. Isso é um problema. E outro problema é que bombear vapor também não é muito eficiente. Aqui estou mostrando esse perfil de asa, para vocês entenderem um pouquinho de hidrodinâmica aí, né? Imagina que essa asa está num fluido líquido, né? É claro que para o avião, né? O fluido aí é o ar. Então, esse perfil de asa é feito para que a velocidade seja maior.
num sentido do que no outro, né? Então, quando essa velocidade é maior, eu acabo tendo um efeito de força, num sentido, isso que faz o avião decolar ou pousar, né? Então, conseguindo articular ali os ailerons ali do avião ali, e os flaps também, eu consigo diminuir a velocidade no lado de cima, no lado de baixo da asa e fazer o avião subir ou descer, ter mais sustentação, né? E aí tem esse perfil de asa. E sempre na saída da asa a gente tem esses vórtices, tanto na lateral quanto ali no perfil de saída, né? E esses vórtices vão me dar problemas de turbulência e também problemas de perda de energia. Então, vou estar gastando combustível aí, o avião não vai andar muito bem, né? Por isso que se estuda muito aí a aerodinâmica, né? Tem até uma música aí do Engenheiros do Havaí que diz assim, a aerodinâmica em tanque de guerra, né? Isso aí não é preciso aerodinâmica em tanque de guerra, que ele anda no máximo a 60 quilômetros por hora, né? Mas num avião é necessário, num veículo, num automóvel é necessário, porque você vai ter uma boa economia de combustível, né? Uma boa facilidade aí de deslocamento, né? O nosso caso aqui é água, então o que eu quero aí não é fazer o meu prédio sair voando, não, mas é fazer que eu tenha uma bomba com a menor pressão, né, para gastar menos energia elétrica, né, menos investimento aí no equipamento. Então, a gente evitar essa formação aí dos vórtices, essas perdas de carga também, para ter uma bomba menor, né? Então, isso não vai depender só da geometria do tubo, que, claro, é circular, mas, assim, depende da geometria de cada derivação, de cada válvula, da própria rugosidade desse tubo, o acabamento interno. Tá? Então, ali vocês conseguem observar a formação desses vórtices, né? Isso me dá problema, né, de deslocamento do fluido. O Fusca, né, o veículo Fusca, ele é inspirado numa gota d'água, poder ter maior saída de ar e eu ter com mais aderência ao chão, né? Um carro de Fórmula 1, ó, ele é um avião de cabeça para baixo, né? Ele é projetado para não decolar, né, para ficar colado no chão. E já a Kombi, ó, a Kombi é o mesmo Fusca, né, o mesmo chassi do Fusca, só que eu tenho a cara chata da Kombi, né? Então a Kombi pega muito vento, ela não é muito aerodinâmica. É um veículo para andar mais devagar mesmo, e acaba consumindo mais energia e mais combustível, né? Mas é um veículo para carga, né? Esses daí são os vórtices, né? Então veja aqui um veículo, né? Se você quer um veículo esportivo, você vai projetar ele para ele ter o menor arraste possível. E essa linha vermelhinha ali, ó, que se desenha, a gente chama de camada limite. Isso é o que explica porque uma mosca consegue pousar aqui no seu carro e você anda com o carro e a mosca não voa dali, né? É porque na próxima carenagem eu tenho um deslocamento de ar bem pequeno. Tá? Por fora da camada limite é que a gente vai ter o deslocamento de ar que está na velocidade de deslocamento do carro, claro, né? E abaixo do carro eu quero uma velocidade ainda menor para eu poder ter uma força de sustentação para o carro não se perder a aderência. No avião, ao contrário, né? Para fazer o perfil de asa para que o avião consiga subir. Tem algumas forças aí envolvidas e aqui atrás eu tenho o arraste, então essa saída aqui do veículo importa, tá? O meu carro aí, que é um Jeep Bandeirante, ele tem o formato aerodinâmico do Calhambeque, né? Aqueles Ford 1929, né? Aquele Calhambeque lá, né? Já se colocou esse tipo de carro num túnel de vento e ele tem a eficiência melhor andando de ré, sabe? A eficiência aerodinâmica, né? Mas como é um veículo que não é feito para grandes velocidades, ele é feito para força, né? Para carga, para força, não é problema. Mas se você quer um Porsche, né? Se você quer um Honda Civic, se você quer um Toyota Corolla, você tem que pensar em aerodinâmica, sim, né? Para economia de combustível e para eu ter estabilidade também, né? Ter aderência no asfalto quando tiver uma velocidade maior. Mas o meu carro anda mais do que uma Kombi, tá? Apesar de não ter uma aerodinâmica, mas ele anda aí a 100 km por hora. Mas já começa a cair os parafusos, né? Melhor a gente continuar com ele, andar ali 80, 90, a velocidadezinha de cruzeiro para o bichinho, é feito para grandes velocidades. Ó, o caso de um avião, como é que você mede a velocidade de deslocamento de um avião, né? No caso de um automóvel, você mede pela rotação da roda, mas no avião não dá certo isso, né? Então a gente usa um equipamento chamado tubo de Pitot, você já deve ter visto isso aqui na lateral do avião, no frente do avião, né? Tubo de Pitot. Então aqui você pega a entrada do ar e você vai converter essa pressão
esse sinal de pressão converter em velocidade. Tá? Se vocês forem aqui na Rota do Sol, aqui na Barreira do Inferno, ali tem aquele museu com os foguetes ali, tem um museu ali de tartaruga também, aquela região ali tem uns ninhos de tartaruga. Você vai ver um jato chavante ali, né? Os primeiros jatos que chegaram no Brasil aí, aviões a jato, né? E aí você vai ver no nariz do jato lá um tubinho desse aí, um tubo de pitot, que está medindo a velocidade do avião. Tá? Ele pode converter isso mecanicamente, né? Os primeiros sensores eram mecânicos, ó, você joga essa pressão num diafragma, e esse diafragma gira lá um ponteiro, né? Um medidor analógico. Mas os mais modernos já são digitais, né? Você põe um cristal piezoelétrico ali, e à medida que a pressão atua nesse cristal, gera um pulso elétrico e aciona lá um display digital. E então essa pressão que o tubo de Pitot capta ali, a gente chama de pressão total. Mas eu tenho também a pressão estática, né? A pressão lateral do tubo aí. E essa diferença entre a pressão estática e a pressão total, a gente chama de pressão dinâmica. E é essa pressão dinâmica que o bombeiro pede como norma para a gente, tá? Ó, vai ter que ter uma pressão dinâmica de 30 metros de coluna d'água. Tá? E aí, como é que eu vou medir isso? Não é no manômetro, tá? Porque o manômetro é de pressão estática. Mas a gente tem como ligar um manômetro desse num tubo de Pitot que a gente conecta na mangueira. E aí, ou na saída do hidrante ali, eu consigo medir essa pressão. Tá? Vou mostrar para você já já esse aparelho aí. Esse aqui, ó. Pode ser assim, com a água saindo. Eu boto o tubo de Pitot ali, vejo a diferença entre a estática e a total, tenho ali a pressão dinâmica. Só que esse aqui é meio ruim de trabalhar, que você tem que abrir, molhar tudo para testar, né? Então, normalmente a gente usa, não esse aqui é para pressão estática, né? O manômetro. Usa esse carinha aqui, ó. Você conecta na mangueira lá, ou no hidrante, aí conecta uma mangueira para poder jogar água lá no jardim, aí você consegue medir a diferença entre a pressão total e a pressão estática, e você vai ter a pressão dinâmica lá no manômetro. Aí você sabe se esse sistema está bem projetado, tá? Está atendendo a norma do bombeiro. Um dia eu vou comprar um bicho desse aí para a gente ter no nosso laboratório, né? Não sei se vocês sabem, estamos montando um mega laboratório de infraestrutura e segurança do trabalho, e vai ter um monte dessas coisas aí, né? Se eu consigo um dinheirinho aí, agora que a gente vai lançar o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho também, conseguir um dinheirinho para a gente usar, comprar equipamento e usar também aqui no curso técnico. Então, como é aqui para eu saber como projetar? Primeiro você vai na IT01, que é a mãe de todas as normas aí, instruções técnicas, né? E lá eu vou saber a minha classe de edificação. Aí eu volto para a IT22 para dimensionar a RTI, a Reserva Técnica de Incêndio, e saber o meu tipo de hidrante, que a gente tem alguns tipos diferentes aí. Tá? Então, aí eu vou equacionar quantos hidrantes eu preciso, desenhar na planta, e com esse desenho da planta eu faço o isométrico, que é um desenho, uma representação 2D de uma situação tridimensional, e é com esse isométrico que eu consigo contar quantas válvulas tem, quantos joelhos, quantos T's, até chegar naquele hidrante menos favorável, né? E aí, no final, eu vou quantificar na planilha quanto que eu preciso de cada coisa para fazer, para executar o meu projeto. Tá? Então, lá na IT01, aqui está ruim de ler, né? Mas, por exemplo, se for um comercial C3, ó, centro de compras em geral, um shopping center, ó, C3. Aí, sabendo que é um C3, eu vou lá na IT22, e aí tem uma tabela para cada coluna desse daqui, é uma ocupação, né? Então, C3 seria essa coluna do meio aqui, ó. Então, no nosso caso aqui, que é a escola, se eu estiver projetando aqui um prédio do IFRN, né? Nós vamos, deixa eu voltar aqui. Essa tabela aqui já me diz qual é a RTI, tá ruim de vocês lerem aí, mas, por exemplo, se for aqui uma instalação, aqui está o E4, tá? Nessa segunda coluna. E aqui está a área construída, até 3.000 metros quadrados. Ó, eu posso usar o hidrante tipo 1 ou o hidrante tipo 2 com uma RTI de 8 metros cúbicos aqui. 5 metros cúbicos se eu usar o tipo 1 e 8 metros cúbicos se eu usar o tipo 2. Por uma área maior, claro que a reserva de incêndio vai ser maior também. Tá? E o que é esse hidrante tipo 1 e hidrante tipo 2? O tipo 1 é o mangotinho. Tá? Aqui não é muito usado, aqui no Rio Grande do Norte ainda não está muito comum.
E como não é comum, os projetistas acabam também não usando ele, porque depois vai dar problema de manutenção, de eu conseguir peças, de eu conseguir alguém que mexa nesse tipo de instalação. Então a gente acaba adotando do tipo 2 para frente, né? O tipo 2 é aquele mesmo que tem a tubulação, a mangueira é desacoplada, né? Então, no caso de uma edificação E4, aí, uma escola profissionalizante, a gente vai usar o E2, e aí o que o bombeiro vai me requerer é uma pressão de 30 metros de coluna d'água. É o equivalente a eu ter aqui um prédio de 30 metros de altura aqui em cima da minha cabeça, um cano com 30 metros de coluna d'água, né, uma vertical aqui, e uma vazão de 150 litros por minuto. Tá? Essas não são unidades internacionais, tá? Unidade internacional seria para vazão metro cúbico por segundo, e a pressão seria em quilograma por centímetro quadrado. Mas a gente tem fórmulas aí para estar convertendo isso e dar certo também. Então, vamos usar a norma do bombeiro, que é essa aí mesmo, em litro por minuto a vazão, 150, no hidrante menos favorável, né? E 30 metros de coluna d'água também no hidrante menos favorável. Por que que eu faço isso? Porque se estiver bom ali, nos outros vai estar melhor ainda. Tá? Então, a gente calcula para o pior cenário, porque isso vai garantir que eu vou ter sempre todos os hidrantes operando acima dessa pressão e acima dessa vazão. Tá? Esse é um mangotinho, ó, o mangotinho ele pede uma pressão maior, tá? Mas ele é mais fácil de operar, essa mangueira aí tem 25 milímetros, aí, 1 polegada, é mais fácil de operar, mas ele precisa de uma pressão um pouco maior. Então, eu trouxe para vocês aqui a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela serve para a gente, na verdade, é a equação da conservação da energia, né? Então, você vai ver aqui, se eu tenho um tubo que tem diâmetros diferentes, ó, e alturas diferentes, eu consigo relacionar pela energia de pressão, energia estática, energia dinâmica. Vai ser a mesma coisa aqui no ponto 1 e no ponto 2. Só que aqui no ponto 2 eu tenho uma altura maior, né? Então, a energia estática, energia de pressão aqui, ó, pressão estática aqui, vai ser diferente, porque eu tenho uma altura maior, né? Então, se eu tenho uma área diferente, então eu consigo relacionar um ponto com o outro desta forma. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Ó, se a altura aumenta, a tendência é a gente ter aqui uma perda de pressão, né? Se o diâmetro diminui, eu tenho um aumento de velocidade. Além disso, essa equação aqui seria para uma condição perfeita, onde eu não tenho perda de energia, né? Mas você tem, porque você vai ter atrito com as paredes do tubo, você vai ter mudança aqui de direção, você vai ter derivações, T's, válvulas no meio do caminho, né? Então a gente poderia usar uma equação de Bernoulli modificada com mais um componente aí chamado perda de energia, né? Nesse ponto número 2 aqui teria que somar uma perda de energia, então é a energia do ponto 1 mais uma perda de energia, ou a gente usa a equação que o bombeiro nos recomenda, né? Que é a equação de Hazen-Williams. Então, o que seria essa perda? Se a gente colocasse um manômetro antes e depois de uma derivação, nessa derivação aí, que é uma válvula de gaveta, nesse caso aí, a gente teria a conversão dessa energia de pressão, por exemplo, em ruído, em vibração, em um aumento microscópico ali, de temperatura, né? E é o que eu posso ter, nesse exemplo aqui vai dar para mostrar isso. Então, de um ponto 1 até o ponto 2, ó, eu tenho várias derivações, eu tenho uma válvula de pé, isso aqui é para equacionar uma bomba para tirar água de um poço, né? Então, tem aqui uma válvula de pé para evitar que a água volte, mas aqui eu já tenho uma perda de carga. Aqui eu tenho um cotovelo de 90 graus, tenho uma perda de carga. Aqui tem uma válvula de gaveta, tem mais uma perda de carga. Aqui outro cotovelo de 90 graus, outra perda de carga. Aqui uma válvula de retenção para não deixar a água voltar, outra perda de carga. Também tenho pedaços retos aqui de tubo, ó. Também tem um atrito aqui nas paredes desses tubos. Então, a gente teria que somar essas perdas de carga. E essa perda de carga vai ser a potência da bomba. Eu vou usar uma bomba para compensar essa perda de carga. Não só para compensar, nesse caso aqui também, como tem uma cota vertical, ó, eu tenho que ter também uma bomba também para compensar essa diferença de energia que a gravidade me dá, né? Tem que vencer a força de gravidade também, vou precisar de uma bomba. Então, vou ter que vencer essas duas forças. A força da gravidade e a perda de carga.
Então, a gente usa esse método aí dos comprimentos equivalentes. Por exemplo, se somar todos os trechos retos daquele exemplo ali, me daria 10,5 metros. E a gente extrai de tabelas o que seria uma válvula de retenção, por exemplo, se eu substituísse ela por tubo. Quantos metros de tubo reto seriam? 9,7 metros. Quantos metros de tubo seriam se eu substituísse essa válvula por tubo reto? Meio metro. A válvula de retenção, a válvula de pé, 20 metros, muita perda de carga. Cada joelho daquele ali, 1,6 metro. Então, esse sistema aqui seria o equivalente a um tubo liso, reto, né? De 43,9 metros. E aí a gente vai ver quanto é de pressão que se perde nesse tubo todo para calcular a minha bomba, né? Tá? Então, a gente tem como extrair isso, né? Aqui o L equivalente, né? 43 metros, aqui 43,9 ali. Cada conexão, né? No caso do cotovelo, como eu tenho duas, botou duas aqui, 1,6, 3,2, total de 43,9. E é com esse comprimento equivalente que eu vou conseguir calcular a perda de carga nessa equação do Hazen-Williams. Vejam que é uma equação chata, porque ela tem expoentes, né? Expoentes com fracionados ali, e negativos, né? Então, para fazer isso na calculadora, é muito comum a gente errar, né? Então, a gente usa normalmente agora uma planilha do Excel para fazer isso. Joga na planilha, e aí eu sei a vazão, eu sei o C, aquele C é o coeficiente de rugosidade do tubo, sei o D, que é o diâmetro do tubo, então consigo calcular esse J. E aí eu multiplico o J pelo comprimento equivalente e vou ter a perda de carga. HF é a perda de carga em metros, o L total aí, o LT é o total, o J é a perda de carga por atrito. E o que é a vazão? O C é o fator de rugosidade lá de Hazen-Williams. Tá? Esse fator de rugosidade, o Hazen-Williams determinaram em laboratório, para cada tipo de material, um fator. Então, o que a gente normalmente usa é o aço, tá? O aço galvanizado ali, ó, 120 vai ser aqui. Para tubulações de incêndio, né? Normalmente a gente usa esse aqui, ó. Fator 120, o C120. Joga ali na forma. E os fabricantes me dão cada fabricante me dá a sua tabela de perda de carga das suas derivações, sabe? Aqui no Brasil a gente tem fabricantes importantes aí, a Fundição Tupi, que fabrica conexões metálicas, né? E outros fabricantes aí de válvulas aí, então eles vão me fornecer quanto de perda me dá cada derivação. E depende do diâmetro da derivação, né? Quanto maior o diâmetro, vai mudando aqui as perdas de carga, tá? Então, 51, 43, uma meia polegada, 4,9 aqui para a válvula de globo. 2 polegadas e meia, que é a nossa válvula do hidrante, ó, 21. Fator de perda de carga aqui. Metros, né? E de modo que daria para a gente calcular esse sistema aqui. Imagina que você tem um reservatório superior, uma válvula aqui de controle, ó, e aqui a bomba. E aí você tem os comprimentos de trecho reto para chegar em cada hidrante de cada andar, ó. 3 metros de um andar para o outro, 3 metros de um andar para o outro, aqui em cima 4 metros, porque vai ter também o andar da caixa d'água, né, a altura da caixa d'água, até chegar lá no hidrante de recalque, né? Então, nesse caso aqui, a gente calcula para o hidrante que está mais longe da bomba, o H1 e o H2, os dois hidrantes que estão mais longe da bomba, e vem calculando a perda de carga de trás para frente, porque eu vou instalar a bomba aqui próximo da caixa d'água, né? Somando a perda de carga de trás para frente até chegar aqui na bomba, e isso vai dar a potência da minha bomba. Tá? E a simbologia para a gente desenhar os isométricos ali. Esse aqui já mostrei, né? A válvula de retenção, que sempre eu vou ter que ter no sistema vertical. Quando eu tenho um reservatório elevado, né? Sempre vou ter que ter a válvula de retenção. Essa é uma válvula de gaveta, registro de globo, do hidrante.
A bomba aqui, só simbolizando para vocês, é um fole desse que a gente usa para acender churrasqueira e acender fogão a lenha, né? Poderia usar para bombear água também, mas a gente usa a bomba centrífuga, né? Isso aqui, mais eficiente. E acoplado nessa bomba eu vou ter que ter uma ação mecânica ali, normalmente é um motor elétrico, mas pode ser também um motor a combustão, tá? E sempre a tomada de sucção é pelo centro e a saída pela tangente. Tá? A saída aqui em cima e a entrada no centro. Isso é o rotor da bomba, e a gente chama de motobomba, porque vai ter que ter um motor aqui para centrifugar. E alguns exemplos de instalação, com reservatório inferior, aqui a bombinha. A gente sempre monta a bomba de maneira que ela fique afogada, tá? Assim, abaixo da altura do nível do reservatório. Isso garante que a minha bomba vai sempre estar cheia d'água. E se entrar ar nessa bomba, ela não consegue bombear, tá? A gente sempre monta ela abaixo do nível d'água. Aqui tem uma chave, um pressostato que vai acionar essa bomba. Quando alguém abre lá o hidrante, né? Diminui a pressão, aí a bomba entra, né? Nesse caso aqui ainda é um reservatório superior, a água está descendo aqui, né? Mas eu posso instalar dessa maneira aqui também reservatório inferior. Normalmente a gente usa o inferior subterrâneo, tá? A gente pode cavar também aqui um poço para instalar a bomba abaixo da altura do reservatório. É o caso das bombas de piscina, tal, né? Sempre tem uma casa de máquina, tem que descer alguns degraus ali, né? Para a bomba ficar afogada. Ó, aqui o sistema com o reservatório superior. Deixei aqui o telefone do cara aqui, porque não é meu sócio não, mas como eu estou aproveitando a figurinha dele, ele faz projetos de AVCB, Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o que que temos aqui? Ó? O motor, a bomba, a tomada de pressão aqui no fundo do reservatório, essa outra tomada é a tomada de consumo, e aqui a água vai entrar pela bomba aqui e sair por aqui. Temos aqui uma válvula de retenção para evitar que a bomba bombeie para cima, né, para o reservatório, e também quando a gente entrar com o hidrante de recalque, a água não volte para a caixa d'água. Essa aqui, a válvula de retenção vai estar fechando. Aqui umas válvulas de manobra, válvulas de gaveta, para poder, por exemplo, fechar e substituir da manutenção aqui nessa bomba. Essa bichinha aí. Aqui no IF a gente usa de 10 cavalos as bombas aí nos campos, né? Aqui no campus central vai dar maior, porque ele é maior, né? Mais distante aí, vai dar uma bomba maior. Mas os campos normais aí, de maioria dos nossos campos, aí, 18 dos nossos campos, usa bomba de até 10 cavalos. O campus lá de Apodi, que é mais espalhado, assim, vai ter que usar uma potência maior. Tá? Tem área maior, né? Um campus agrícola. Então, aqui a bomba jockey junto com a bomba principal. Ali em cima a gente tem os manômetros e os pressostatos, né? Além disso, a gente tem também chaves de fluxo na tubulação, tá? Para estar acionando, parando as bombas. Essa outra parte a gente vai ver amanhã, tá? Mas já vou entrar agora que a gente tem tempo. Amanhã a gente repete, tá? Como é que você vai fazer então? Tem aqui os mandamentos aqui do professor Ricardo. A primeira coisa é você achar quais são os hidrantes menos favoráveis, aqueles hidrantes mais pebinho ali, mais fraquinho, né? Hidrantezinho mais fraquinho. Eu vou calcular para eles, tá? Aqueles que vão ter a menor pressão. São os que estão mais distantes da bomba, né? Aí eu tenho que determinar o ponto onde o fluxo é dividido para esses dois hidrantes. A gente chama esse ponto de ponto A. E aí eu vou determinar a vazão. Como eu já tenho o diâmetro do tubo, que no mínimo vai ser 65 centímetros, e eu tenho a vazão lá que eu preciso, lá na, na bomba, né? Você vai lá na tabela, você vai precisar, na bomba não, no hidrante, você vai precisar de 150 litros por minuto. Então, são dois hidrantes, eu preciso de 300 litros por minuto. Tá? E aí eu vou determinar esse diâmetro aí para não passar a velocidade, não passar de 5 metros por segundo. Tá? Lembrando que, no mínimo, esse diâmetro vai ser de 65 milímetros. Talvez ele seja maior. Tá? Em alguns pontos ele pode ser maior. E aí a gente vai somar esses comprimentos de tubo e essas derivações. Tá? Quanto T, quantos joelhos, quantas curvas de raio longo eu tenho, quantas válvulas de gaveta, nesse meio do caminho aí eu vou ter.
Tá? E aí nós vamos jogar lá na equação de Hazen-Williams, lá para saber essas perdas de carga. E, por fim, fazendo esses 4 passos aí, a gente determina a potência da bomba. Tá? A gente usa uma planilha do Excel. Então, imagine essa situação aqui, ó, clássica, né? Você tem lá um reservatório superior e nesse caso, só vou usar só 2 hidrantes, né? Que aí não tem dúvida de quais são os 2 hidrantes menos favoráveis. Só tem 2, são esses 2, tá? Então, lá em Macau, é essa situação aí, tá? Só que lá a gente tem 5 hidrantes. Tem um reservatório superior, tem uma válvula de gaveta ali, uma bomba, perto da caixa d'água, né? Como eu não tenho hidrante na vertical, ali se fosse um edifício de apartamentos, assim, né? Ou, por exemplo, o prédio da reitoria, ou o campus aí de Canguaretama, que é um campus vertical, aí a bomba fica lá pertinho da caixa d'água, né? Nesse caso aqui, como só tem hidrantes no nível do térreo, a bomba pode ficar nesse mesmo nível aí também. Sempre a bomba abaixo da altura do reservatório, para ela ficar afogada, né? Ficar sempre cheia d'água. E aí o ponto A, onde é que é o ponto A? O ponto onde divide o fluxo do hidrante 1 e 2, ó, é aqui. Aí a gente vai calcular a perda de carga até o ponto A, do hidrante 1 até o ponto A, do hidrante 2 até o ponto A. Aqui eu vou somar a vazão, do 1 e do 2, né? Está dividindo para os dois aqui, eu tenho que somar a vazão dos dois. Nesse caso aí, como é o hidrante tipo 2, é a vazão de 150 litros por minuto. Então, 150 mais 150, 300 litros por minuto. E aí eu vou ver se eu preciso aumentar esse diâmetro do tubo. Se der para resolver com os 65 milímetros, mantenho tudo 65 milímetros. Tá? Mais fácil de instalar, não tem que estar fazendo redução, né, de diâmetro, nem nada. Mas se a velocidade der maior do que 5 metros por segundo, aí eu tenho que aumentar esse diâmetro. Ponto A aqui para frente, né? Tá? E aí venho calculando de trás para frente até chegar na bomba. Cheguei na bomba, resolvi o meu problema? Não, porque essa bomba também vai ter que vencer essa perda de pressão aqui do tubo que vem antes dela, né? Mas aqui eu tenho uma ajudinha da força da gravidade, mas eu tenho perda de carga, tem essa válvula, tem trecho reto aqui, tem essa outra válvula de retenção. Então a gente soma tudo isso de perda de carga para obter a potência necessária dessa bomba. Esse aqui é o hidrante de recalque, né, por onde o bombeiro vai pressurizar o sistema caso falte água aí. Gata o caminhão aqui, manda de baixo para cima, e para evitar que a água vá até a caixa d'água, tem essa válvula de retenção. Então, válvula de retenção, válvula de gaveta, os hidrantes de recalque. Esse A é o ponto de divisão de fluxo. Ó, e aí, isso aqui nós vamos fazer na aula que vem já no Excel, tá? Mas você vai pegar o primeiro trecho, ó, do hidrante 1 até o ponto A. Ó, daqui até o ponto A. E aí eu sei aqui qual é a vazão que eu tenho, 150 litros por minuto. Qual é a pressão que eu preciso lá no hidrante? 30, isso aqui é a norma, né? Por que está 30,01? Depois eu vou explicar para vocês, a gente usa isso aqui para balancear, tá? Bota um pouquinho mais de pressão, um pouquinho menos de pressão aqui na válvula para balancear o sistema. E aí o diâmetro da tubulação, comprimento real, comprimento virtual, que são as perdas, né? E aí eu aplico o Hazen-Williams ali e vou ter a perda de carga. Aqui eu tenho uma elevação também, porque o hidrante está 1,5 m acima da bomba. E aí eu vou conseguir a pressão no ponto A, aqui, 32,6. É um pouco maior do que a pressão no hidrante, que é 30. Aí agora o ponto A é aqui antes dessa bifurcação, né? Aqui sobe o hidrante 2, para lá vai o hidrante 1. Ó, agora vamos fazer o outro trecho. Sim, é importante saber também, né, que aqui eu tenho um T para o hidrante 2, aqui um T de saída lateral, hidrante 2, né? E para o hidrante 1 é um T de passagem direta. Isso é importante na hora de jogar na tabelinha lá com as perdas de carga, tá? O mesmo T ele pode ser de passagem lateral para um sentido ou passagem direta para o outro. Tá? Então, usando a planilha com essa elevação de 1,5 m, acabou dando isso aqui. A planilha é a equação de Hazen-Williams jogada aqui na forma, né, da planilha. Aí agora o trecho 2, ó, do 2 até o ponto A, só tem um pedacinho de 1,5 m de tubo. Ponto A.
E aí a gente tem a segunda linha da planilha. Ó. Esse 32,2 aqui é a pressão no ponto A. Aí vou jogar aqui na planilha, aqui que a gente regula um pouquinho a pressão. É no mínimo 150 litros por minuto, né? A gente botou 151 para essa pressão aqui final, ela dá uma diferença menor do que meio quilo. Dá para ficar balanceado. A gente muda um pouquinho essa vazão aqui, aumenta um pouquinho, vai dar diferença nas pressões aqui. E aí vou jogando os valores lá, de trecho reto, derivação e tal. Chego nessa parte. Agora, ainda não resolvi o meu problema. Agora eu estou com essa pressão aqui no ponto A, 32 metros de coluna d'água. Então, para eu ter 30,01 ou 30,41 lá no hidrante, eu tenho que ter aqui no ponto A uma pressão maior para poder vencer essa perda de carga daqui para lá, né? Agora eu tenho que fazer esse trecho do ponto A até a bomba, a terceira linha. Jogando os valores ali. E depois da bomba até a reserva técnica de incêndio, a perda também. Quarta linha. Normalmente nossa planilha só vai ter 4 linhas mesmo. E no final eu tenho a perda total. Tá? Para eu conseguir chegar na pressão que eu vou precisar para minha bomba, e a planilha calcula aqui, deu uma bomba de 3,5 cavalos, uma vazão de 301 litros por minuto, que eu vou estar dividindo para 2 hidrantes, né? Vai dar os 150 e vírgula alguma coisa aqui para cada hidrante, né? E a potência de 3 cavalos resolveria esse problema, né? Por que lá no campo de Macau eu preciso de 10 cavalos? Porque eu tenho 5 hidrantes, né? Não são só 2. E é assim que se calcula. Depois a gente vai ver com mais calma e resolver esses exercícios aí na aula que vem, para vocês conseguirem resolver as tarefas aí da disciplina. Tá? Tem alguns casos aqui, ó. Lá. Exemplos aí nossos reais aí, né? Ó, a bomba aqui do campo central, se fosse usar a piscina. E esse aqui é um isométrico, né? O reservatório superior, campos lá. Sempre o ponto A é onde divide o fluxo para o hidrante menos favorável. Nesse caso aqui, o hidrante 1 é esse e o hidrante 2 é esse. São os mais distantes da bomba, né? Aí o ponto A é onde divide o fluxo. Não se preocupem aqui, não sofram por antecipação, não. Ó, esse aqui é o campo central. Prédio principal, né? 3 pavimentos. Lá atrás, os prédios das diretorias. Estou usando a água da piscina aqui. Quanto é que será que daria a potência dessa bomba? Vou chegar até lá. Usaria o hidrante menos favorável da última diretoria e do último andar lá, em cima da Caixa Econômica Federal. Lá. Mas isso a gente vê na aula que vem. E na outra também, tá? Não vamos esgotar ainda na aula que vem, não. Tá? A gente está entrando agora na sexta semana, né, gente? Temos então mais algumas semanas aí. E o que a gente tem que estudar ainda? Essa parte aí de cálculo de bomba. Vamos estudar também a parte do gás de cozinha, o sistema preventivo ali, tubulação, né? Também a brigada de incêndio, plano de abandono. E na última semana a gente vai fechar com o pacotão dos sistemas, como é um projeto preventivo para todos os sistemas, como é que é esse trâmite lá no bombeiro, né, de aprovação. Então vamos estar trabalhando todas essas situações aí na nossa disciplina, tá? E, claro, vai ficar devendo aqui as práticas, né? Não tem como fazer por causa da pandemia, mas eu vou abrir um curso FIC, depois eu convido vocês para virem fazer essas práticas dessa disciplina de incêndio. Os outros professores vão bolar também das práticas das disciplinas deles, né? Um curso separado, que esses aí vocês já vão estar formados, vocês se matriculam de novo aí e fazem esse cursinho rápido aí, vai ser 20 horas, e aí a gente vai ter só prática, tá? Quando arrefecer aí a pandemia, né? Puder ter um contato presencial seguro, né? Ok, gente? Então, deixa eu só baixar aqui a lista de chamada. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Diga aí. Não fiquem assustados com o cálculo aí da bomba, não, porque a gente não calculou nada ainda. A aula que vem nós vamos calcular. Fazer juntos aí, preparem um pedacinho de papel aí para vocês fazerem um esqueminha aí, anotarem.
Essa planilha vocês vão ter na atividade ali também, vocês podem baixar essa planilha do Excel, tá? Para conseguir jogar os dados na planilha, já vai aparecendo os resultados ali, não precisa ficar calculando com calculadora, não, porque a equação de Hazen-Williams é meio chatinha para usar na calculadora. É isso. Ok? Posso dispensar vocês, então? 15h41, sobrou aqui 4 minutos aqui na nossa aula. Beleza. Então, sim, eu estou vendo as perguntas aqui, peraí. Josimar, os cálculos de eficiência da bomba, da vazão e do que mais. Pronto, a eficiência da bomba, normalmente ela é fornecida pelo fabricante, né? Toda bomba tem uma determinada perda de energia ali, tá? De eficiência. Mas a gente vai, no catálogo, você especifica pela potência real da bomba, tá? A, a vazão é importante para a gente determinar o diâmetro do tubo. E, em função desse diâmetro, eu vou ter a velocidade, né? Então, essa velocidade não pode ser maior do que 5 metros por segundo. Então, pode ser que a gente tenha que aumentar o diâmetro do tubo. Normalmente, se projeta aí para 65 milímetros esse tubo, né? Mas às vezes eu tenho que aumentar o diâmetro, tá? Isso para determinar a bomba. Então, se eu tiver pressão e vazão, já consigo comprar essa bomba. Tá? Esse é o cálculo. Então, a gente usa a equação de Hazen-Williams para calcular a potência da bomba, né? E saber com a potência e a vazão eu consigo comprar essa bomba pelo catálogo, né? Do fabricante. Tá? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, beleza, então. Então valeu, gente. Até amanhã. Amanhã nós vamos calcular isso aí, fazer bastante exercício aí. Valeu, tchau, tchau.